Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de História da semana passada, nós demos início ao cronograma 1 do quarto bimestre e nós falamos sobre os holandeses no Brasil. Nós conversamos sobre o que foi a União Ibérica e o que a União Ibérica tinha a ver com o fato dos holandeses decidirem invadir o Brasil. Falamos sobre o tempo que eles permaneceram no Brasil e falamos sobre a expulsão dos holandeses do Brasil. E aí, então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as atividades, tá? Então, hoje, para encerrar o cronograma 1, eu vou conversar com vocês sobre a resolução das atividades. Então, a primeira diz o seguinte: a União Ibérica foi quando dois países europeus passaram a ser governados por um mesmo rei. Que países eram esses e por que isso aconteceu? Então, é o primeiro assunto que a apostila traz, pessoal. Então, o nome dos dois países que se uniram e por que isso aconteceu? Porque não é uma coisa comum, né? Normalmente, cada país tem o seu governante. Por quê? Por que aconteceu dos dois terem que ser governados por um mesmo rei? É o primeiro assunto que está na nossa apostila, é só consultar lá, tá certo? Ou voltar no vídeo da explicação. 2. Quais fatores levaram os holandeses a invadirem o Brasil? Por que eles tomaram essa decisão, né, de invadir o Brasil? Tem a ver com toda a questão do açúcar, né, do controle na produção e comércio do açúcar, e tem a ver também com a Espanha, né, que tinha proibido os holandeses de participarem da produção de açúcar no Brasil. Então, pensem sobre isso para a resposta. 3. Explique o que foi a insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana tem a ver com a expulsão dos holandeses do Brasil, tá? Então, dá uma consultada lá no nosso resumo que fala sobre isso também. A 4 tem um texto falando sobre os lucros do açúcar, né, as vantagens que Portugal tinha com isso e as vantagens que a Holanda podia ter se ela invadisse o Brasil relacionado aos lucros do açúcar. Então, vocês vão ler o texto e vão responder a letra A e B para mim, certo? Depois, no exercício 5, tem mais um textinho falando, né, perguntando qual era o rendimento do açúcar produzido no Brasil em 1650 e depois em 1700. Vocês vão colocar os dois valores e vão dizer o que aconteceu, por que houve essa diferença, né? Por que em questão de 50 anos, né, houve uma queda na produção do açúcar? Lembrando que a resposta tem a ver com a expulsão dos holandeses do Brasil, certo? Vamos pensar sobre isso. A 6, pessoal, a 6 tem várias frases falando, né, sobre os holandeses no Brasil. Vocês vão ler e vão colocar V para as que forem verdadeiras e F para as que forem falsas, certo? A 7 tem um caça-palavras, tá? Para vocês encontrarem algumas palavras que são citadas aqui. Não precisa copiar, tá? Para me entregar o caça-palavras. Pode fazer na apostila e deixar na apostila. Mas, embaixo do caça-palavras, tem algumas frases nas quais vocês vão encaixar essas palavras que vocês encontraram. Aí, essa parte eu preciso que me entregue, tá bom? Então, ó, as frases que vem aqui a seguir, ó, em cada frase se encaixa uma palavra do caça-palavras. Então, você vai ter que ver corretamente qual palavra que encaixa onde, né? Qual palavra dá sentido naquela frase. Aí, essa parte, né, ó, a questão A, B, C, D, até a J lá, aí isso aqui eu preciso que me entregue. Mas o caça-palavras em si, como fica muito complicado para vocês copiarem numa folhinha e me entregarem, não precisa, tá bom? Mas as palavras encaixadas nas frases, isso precisa. Certo, pessoal? Consultem o texto, o resumo da apostila, consultem novamente o vídeo da semana passada com as explicações. Se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato, que eu ajudo vocês, tá certo? E até a nossa próxima aula.